Bom dia, amado. Bom dia, querido irmão, querida irmã. É segunda-feira, uma nova semana começa. E antes que ela te alcance, antes que as demandas cheguem, antes que o trabalho exija, antes que os desafios dessa semana batam na sua porta, você escolheu começar aqui, na presença de Deus. Isso não é pequeno, isso é sabedoria. Eu sei que talvez você tenha chegado nessa segunda carregando coisas do que ficou para trás. Um corpo que ainda não está bem, uma esperança que foi abalada, um cansaço que o fim de semana não conseguiu resolver. Uma semana que começa pesada antes mesmo de começar. Mas Deus não vê essa segunda como mais uma semana difícil. Ele vê como uma oportunidade para curar o que ainda dói, para restaurar o que foi consumido, para te fortalecer onde você está mais fraco. As Lamentações 3, 22 e 23 dizem: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã, incluindo essa segunda-feira. As misericórdias de Deus chegaram junto com o seu despertar hoje. Fica comigo até o final. Deus tem algo poderoso para te dizer antes que essa semana comece. Se você chegou aqui nessa segunda precisando de cura, restauração e força, escreve "Renova-me, Senhor" nos comentários. Começa essa semana declarando fé. Deixa eu te perguntar algo. Como você chegou nessa segunda-feira? Não a resposta automática de tudo bem, a resposta real, a que fica guardada dentro do peito quando você está sozinho com os seus pensamentos logo cedo. Você chegou cansado, chegou com aquela sensação de que a semana já vai ser difícil antes mesmo de começar. Chegou com um corpo que não está bem, com uma dor que já é antiga demais, com uma situação que passou o fim de semana inteiro na sua cabeça sem dar descanso. A segunda-feira tem um peso específico. É o dia em que tudo recomeça. As contas, o trabalho, as responsabilidades. As batalhas que você deixou em pausa no fim de semana voltam com tudo. E junto com elas vem aquela voz que sussurra: você vai conseguir? Você tem forças para mais uma semana? E se não melhorar? E se continuar igual? Essa voz mente, porque ela não considera uma coisa fundamental. Você não vai enfrentar essa semana sozinho. Em Isaías 41:10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não foi dito para um dia fácil. Foi dito exatamente para os momentos em que o medo bate e a força parece insuficiente. Deus já viu essa semana inteira e Ele já foi na sua frente. Se você chegou nessa segunda com medo do que está por vir, escreve "Deus vai comigo" nos comentários. Declare isso antes que a semana comece. A Bíblia conta a história de uma mulher que havia sofrido por 12 anos. 12 anos buscando cura. 12 anos gastando tudo que tinha em médicos que não conseguiram ajudá-la. 12 anos vivendo à margem da sociedade, excluída, enfraquecida e sem esperança. Mas ela ouviu que Jesus estava passando e tomou uma decisão que mudou tudo. Em vez de desistir, em vez de achar que já havia tentado o suficiente, ela foi, com o pouco de força que tinha, com a fé que restava, com a determinação de quem não tem mais nada a perder. E em Marcos 5:28 está escrito que ela dizia consigo mesma: se eu tocar apenas as suas vestes, serei curada. Ela não pediu audiência, não esperou o momento perfeito, simplesmente tocou a borda da veste de Jesus. E no mesmo instante a cura veio. Jesus parou, sentiu que poder havia saído dele e disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. 12 anos, encerrados em um momento de fé. E talvez você também esteja carregando algo há tempo demais. Uma dor que já dura meses. Uma situação que já dura anos. Um cansaço que parece não ter fim. Mas Jesus ainda está passando. E essa oração é a sua oportunidade de tocar a borda da veste dele nessa segunda-feira. A fé que te trouxe até aqui esta manhã já é o suficiente para Deus agir. Se você está crendo pela sua cura e restauração hoje,
Escreve: Eu toco em ti, Senhor, nos comentários. Declare a sua fé agora. Eu preciso que você entenda algo profundo nessa segunda-feira. Deus não está surpreso com o estado em que você chegou hoje. Ele sabia como você ia acordar, sabia o que estava doendo, sabia o peso que você carregaria ao abrir os olhos, e mesmo assim, ou exatamente por isso, Ele preparou essa manhã para você, essa oração, essa palavra, esse momento, porque Deus não cura apenas o corpo, Ele cura a esperança que foi abalada, Ele restaura a alegria que foi consumida, Ele fortalece a fé que foi sacudida, Ele renova a disposição de quem chegou na segunda sem vontade de enfrentar mais uma semana. Em Salmo 103, 2 e 3 está escrito: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Todas. Não algumas, não as que parecem mais fáceis de resolver. Todas as enfermidades do corpo, da alma, do espírito, da esperança. E sabe o que mais me toca nesse versículo? Ele diz para não se esquecer dos benefícios de Deus. Porque quando estamos no meio da dor, quando a semana começa pesada, quando o corpo não está bem, a tendência é esquecer de tudo que Deus já fez. Das vezes que Ele curou, das vezes que Ele restaurou, das vezes que parecia impossível e Ele agiu. Ele fez antes e vai fazer de novo. Essa segunda-feira pode ser o início da sua virada. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você escolheu crer mais uma vez. Se você decide hoje crer que Deus vai curar, restaurar e fortalecer você nessa semana, escreve "Eu creio na minha cura" nos comentários. Declare sobre a sua vida agora. Agora, eu quero te convidar para um momento especial. Antes que essa semana comece de verdade. Antes que o primeiro compromisso chegue. Antes que o primeiro desafio bata na sua porta. Se você puder, coloca a mão sobre a parte do seu corpo que está precisando de cura agora. Se a dor é emocional, coloca a mão no peito. Respira fundo. Sente a presença de Deus aqui nesse momento. Não como uma ideia distante, mas como uma realidade presente nesse quarto, nessa manhã, nesse corpo, nesse coração. O Salmo 139, 1 e 2 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Deus conhece cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente, cada dor que você está sentindo agora, mesmo as que você não consegue colocar em palavras. E essa intimidade que Ele tem com você não é para te julgar, é para te curar, é para te restaurar, é para te fortalecer exatamente onde você está mais fraco nessa segunda-feira. Você não precisa entrar nessa oração com fé perfeita. Você não precisa estar bem por dentro. Você não precisa fingir que está forte. Chega como está, com a dor que tem, com o cansaço que tem, com a esperança que ainda sobrou. É o suficiente para Deus trabalhar. Vamos orar juntos agora. E que cada palavra que sair daqui traga cura, restauração e força para essa nova semana que está começando. Se você está pronto para receber o toque de Deus nessa manhã de segunda, escreve "Toca em mim, Senhor" nos comentários. Vamos juntos. Pai, nessa segunda-feira, antes que essa semana comece, antes que qualquer coisa exija algo de mim, eu venho até Ti, com o corpo que está aqui, com a saúde que precisa do Teu toque, com o cansaço que ficou da semana passada, com a esperança que precisa ser renovada antes que esse dia avance. Senhor, Tu sabes o estado de cada pessoa que ora comigo agora. Tu conheces cada dor, a que está no corpo, a que está na alma, a que está na mente, que não descansou direito. Tu viste como cada um chegou nessa segunda-feira. E Tu sabes exatamente o que cada vida precisa antes de enfrentar mais uma semana. Em Jeremias 17:14 está escrito: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és o meu louvor.
É com essa mesma confiança que eu venho agora, Pai. Não na medicina, não nas circunstâncias, não na minha própria força, mas em Ti, que és o único que pode curar de verdade. Então eu peço, Senhor, entra nessa manhã de segunda, entra nesse corpo que está precisando de cura, entra nessa mente que está precisando de paz, entra nessa esperança que está precisando ser reavivada, entra nessa semana antes que ela comece e prepara o caminho para cada pessoa que ora comigo agora. Que a Tua presença seja tão real nesse momento que cada um sinta que não vai enfrentar essa semana sozinho. Que o Teu poder restaurador haja agora no invisível e se manifeste no visível ao longo dessa semana. Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que fortalece. E eu creio nisso nessa manhã. Se você está nessa oração comigo agora, escreve amém nos comentários. Cada amém é uma fé declarada no início dessa semana. Senhor, eu oro por quem está com o corpo adoecido nessa segunda-feira, por quem acorda todo dia convivendo com uma dor que já virou rotina, por quem recebeu um diagnóstico que abalou a fé, por quem está em tratamento e precisa de força para continuar, por quem foi desenganado pela medicina, mas ainda acredita que Tu és o médico dos médicos. Em Êxodo 15:26, tu declaras: eu sou o Senhor que te sara. Não que te sarou apenas no passado, que te sara, presente, contínuo, agora. Toca nesse corpo nessa manhã, Senhor. Que toda enfermidade recue pelo poder do nome de Jesus. Que a cura que começa no invisível se manifeste no visível ao longo dessa semana. Eu oro por quem está com a esperança abalada, por quem chegou nessa segunda sem acreditar que as coisas podem mudar, por quem já orou tantas vezes que começou a duvidar se Deus ainda está ouvindo. Senhor, em Romanos 15:13 está escrito: que o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz no crer, para que abundeis em esperança. Enche agora, Pai. Onde a esperança secou, que o Teu Espírito Santo faça brotar de novo. Eu oro por quem está sem forças para enfrentar mais uma semana, por quem está esgotado antes mesmo de começar. Senhor, em Isaías 40:31, Tu prometeste que os que esperam em Ti renovam as suas forças. Renova agora, que essa pessoa saia dessa oração com mais vigor do que entrou. Que essa semana comece diferente porque Tu entraste nela primeiro. Eu oro por quem está sofrendo em silêncio, por quem sorri por fora, mas está se despedaçando por dentro. Que o Teu olhar de Pai encontre cada coração escondido nessa manhã e diga: eu te vejo, eu te cuido, eu estou aqui. Se você se identificou com alguma dessas orações, escreve nos comentários qual delas tocou o seu coração hoje. Estou orando por cada um nessa segunda-feira. E agora, Pai, eu declaro sobre cada vida que ora comigo nessa manhã de segunda-feira. Declaro que essa semana que está começando será diferente. Que ela não será marcada pela doença, mas pela cura, não pelo esgotamento, mas pela renovação, não pelo desânimo, mas pela esperança restaurada pelo poder do Espírito Santo. Em 3 João 1:2 está escrito: amado, acima de tudo, desejo que te vás bem e que sejas próspero em todas as coisas, assim como é próspera a tua alma. Declaro prosperidade sobre a saúde de cada pessoa que ora comigo agora. Que o desejo de Deus para a vida dela seja cumprido. Corpo são, alma restaurada, semana próspera. Declaro que toda dor que entrou nessa oração encontra o poder de Deus agora. Que toda enfermidade que tenta se estabelecer nesse corpo é confrontada pelo nome de Jesus. Que toda fraqueza é substituída pela força que vem do alto. Declaro que a esperança que foi abalada é reavivada agora. Que a fé que estava tremendo encontra fundamento sólido na fidelidade de Deus. Que quem chegou nessa segunda sem acreditar, sai dessa oração crendo de novo. Declaro que essa semana está nas mãos de Deus. Cada dia dela, cada compromisso, cada desafio, cada momento que ainda está por vir. Deus já foi na frente e preparou o caminho. Em Salmo 118:24 está escrito: este é o dia que o Senhor fez.
Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Declaro alegria sobre essa segunda-feira. Não porque está tudo perfeito, mas porque Deus está no controle de tudo. No nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa declaração de cura e restauração para a sua vida nessa segunda, escreve: recebo minha cura no nome de Jesus, nos comentários. Declare a sua vitória antes que a semana comece. Essa oração não foi em vão. O que aconteceu aqui nessa manhã de segunda-feira foi real. Cada palavra lançada com fé chegou até o trono de Deus. E você que ficou até aqui, que orou mesmo cansado, que creu mesmo com a dor presente, que escolheu começar a semana na presença de Deus, Deus viu cada segundo disso. Agora você pode começar essa semana diferente. Não porque todos os sintomas desapareceram de repente. Não porque todos os problemas foram resolvidos nessa oração, mas porque você não está mais sozinho nessa semana. Porque Deus entrou nela antes de você. Porque o que você entregou aqui está nas mãos de quem pode verdadeiramente cuidar. Em Salmo 107:20 está escrito: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou das suas covas. Deus envia a sua palavra e ela cura. E você recebeu essa palavra hoje. Essa semente foi plantada no seu coração nessa manhã e vai dar fruto ao longo dessa semana. Agora vai. Enfrenta essa segunda-feira com a cabeça erguida. Quando a dor tentar falar mais alto, e talvez tente, lembra dessa oração. Lembra que você trouxe isso para Deus. Lembra que Ele é fiel e que sua palavra não volta vazia. Lembra que a cura e a restauração que você declarou aqui tem o peso do nome de Jesus por trás. Essa semana foi entregue nas mãos de Deus. E o que está nas mãos de Deus está em lugar seguro. Quando você sentir a diferença do toque de Deus ao longo dessa semana, volta aqui e escreve "Deus curou" nos comentários. Quero celebrar cada testemunho com você. Querido irmão, querida irmã, obrigado por ter escolhido começar essa semana aqui. Em um mundo que acorda na segunda-feira já no modo correria, cheio de ansiedade, de notificações e de pressão, você fez diferente. Você escolheu começar a semana na presença de Deus. Escolheu orar antes de trabalhar. Escolheu crer antes de enfrentar. Isso é fé em ação. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que essa seja a prática da sua vida, reconhecer Deus no início de cada dia e no início de cada semana. Porque a semana que começa com Deus já começa com vantagem. E por falar em começar bem, aqui no canal Carta de Deus. Para você tem uma oração esperando por você todos os dias, nos dois momentos mais importantes do seu dia. Às 6h da manhã para começar o dia fortalecido, e às 20h da noite para terminar em paz. Todo dia, sem exceção. Porque você não precisa enfrentar nenhum dia e nenhuma semana sozinho. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Clica em inscrever-se e ativa o sininho. Assim as orações chegam até você todos os dias nos dois horários, antes que o mundo fale mais alto. E se essa oração trouxe cura, esperança e força para o seu coração nessa segunda-feira, compartilha. Manda para aquela pessoa que você sabe que está começando essa semana no limite. Para aquele amigo que está sofrendo com a saúde. Para aquele familiar que precisa de esperança para seguir em frente. Às vezes, o maior gesto de amor que você pode ter é levar uma palavra de cura para quem está adoecido por dentro e por fora. Nos encontramos amanhã, às 6 da manhã com a oração para começar o dia e às 20h da noite para terminar em paz, aqui no Carta de Deus para você. Que Deus cure, restaure e fortaleça você ao longo de cada dia dessa semana. Que cada manhã traga misericórdias novas. Que cada desafio encontre a força de Deus na sua frente. Com carinho e fé, até amanhã. Escreve "Semana Abençoada" nos comentários antes de começar o seu dia. E se ainda não se inscreveu, corre lá. Te esperamos aqui todos os dias, às 6h e às 20h.